A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus irmãos, estou aqui para mais um vídeo. Desta vez, meus irmãos, para passar assim uma visão que eu tive nesta madrugada. Eu quero até assim deixar registrado, porque eu creio que vai acontecer muitas coisas daqui para frente, né? Hoje é o que? Hoje é 6 de abril de 2026, não é isso? Quero que essa data fique assim registrada, meus irmãos, porque eu creio que vai acontecer muitas coisas daqui para frente. Tive uma visão nessa madrugada, meus irmãos, a respeito do Apocalipse. Naquela visão, meus irmãos, eu via uma pessoa montada a cavalo e ele vinha trazendo muito gado, mas era muito mesmo. E aí ele ia trazendo aquele gado. Aí de repente 2 boi começavam a brigar, 2 touros muito enormes. E aí a voz falava comigo: é o Apocalipse. E eu ia e respondia: é os gafanhotos? Porque eu via aquele muito gado, eu achava que fosse os gafanhotos, né? Que está escrito no Apocalipse. A mim parece que é o capítulo 9, aonde fala da quinta trombeta, né? Aí eu respondia: é os gafanhotos? Aí aquela voz respondia: não, é o Apocalipse. E aí, meus irmãos, eu entendi que é o início, né? Se retratava do início. Que a voz estava falando do início do Apocalipse. Eu entendi isso. Que aquela voz estava se referindo ao início do Apocalipse. E o início do Apocalipse, meus irmãos, diz assim no capítulo 6: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então aqui se trata de quê? De guerras, né? Se trata de guerra. Então, meus irmãos, quando a voz disse, é o Apocalipse, e eu por causa do gado eu falava, é os gafanhotos, a voz repetia, não, é o Apocalipse. Eu passei a entender, meus irmãos, que estava se referindo ao início do Apocalipse. Então, meus irmãos, eu creio que o primeiro selo foi aberto. E é por isso então que eu quero até que fique essa data aí gravada, né? Porque eu creio assim que vai acontecer muitas coisas daqui para frente. Eu creio que teve o início aí do Apocalipse. Meus irmãos, o mundo tá aí, né? O mundo tá aí, não vê nada, não fala nada, o povo tá aí só no divertimento,
na prostituição, no adultério. Meus irmãos, ganância pelas coisas do mundo. O mundo tá aí, só vê essas coisas. As coisas que estão acontecendo, que envolvem o reino de Deus, ou até a sua própria salvação. As pessoas, elas não estão vendo. Elas não estão conseguindo ver. Meus irmãos, tá tendo também essa guerra aí do Irã com os Estados Unidos. E eu até passei a entender que aqueles dois touros que eu via brigando na briga, ali na visão, dois touros enormes, eu passei a entender também que seria Estados Unidos com Irã. Os dois brigando, né? Os dois brigando. Então vocês vão ver o que vai acontecer daqui para frente. Essas duas guerras aí, meus irmãos, não está sendo assim em vão. Não está sendo em vão. Eu creio que foi Deus que falou, que está, meus irmãos, começando assim, ser aberto os primeiros selos do Apocalipse. E depois que abriu os selos, e aí daí para frente, meus irmãos, vai se cumprir tudo que está escrito, né? Muitos não creem nem no Apocalipse, diz que é um jornal velho, que tudo já se cumpriu. Mas essas pessoas estão muito enganadas. Estão muito enganadas porque tem muita coisa no Apocalipse que ainda está para se cumprir. E aí, meus irmãos, o mundo está aí, né? O mundo não vê nada, o mundo não enxerga nada, mas você, que é um servo fiel, uma serva fiel a Deus, que está na vigilância, você vê muita coisa e Deus também vai te mostrando as coisas que estão para acontecer. Meus irmãos, a apostasia já começou, né? A apostasia já começou. Os Tessalonicenses escreveu ao apóstolo Paulo perguntando se já estava perto a volta de Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu dizendo: não será assim antes da apostasia e que se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que antes viria a apostasia e que ia se manifestar também o homem do pecado, o filho da perdição. Nós sabemos que esse é o anticristo, né? Eu não sei nem por que as pessoas dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então ele disse, vai vir primeiro a apostasia. E a apostasia, meus irmãos, está aí. Estava vendo uma pessoa aí ontem falando. Uma pessoa escreveu no seu canal dizendo que foi para a igreja, chegou lá, o pastor queria ensinar ele a falar em línguas. Olha, meus irmãos, que coisa, né? Para que isso? Para poder ele puxar dinheiro das pessoas. E se isso não for apostasia, então eu não sei mais o que é apostasia, né? Querendo ensinar ele a falar em línguas. Por que age assim? Porque para muitos crentes, a mulher de Deus, o homem de Deus, é só se falar em línguas. Tem muitos assim que pensa isso, né? Acha que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que falar em línguas. Então eles se aproveitam. Se aproveitam para treinar as pessoas. Veja, meus irmãos, a que ponto, né? A que ponto a igreja de Deus chegou. Mas isso é para se cumprir tudo que está escrito.
Se isso não viesse a acontecer, então não se cumpriria o que está escrito. O apóstolo Paulo disse que era necessário que viesse primeiro a apostasia. Então a apostasia está aí, né? As pessoas, meus irmãos, acham que só é homem de Deus, mulher de Deus, se falar em línguas. E aí se aproveitam, né? Pra ensinar, que é para poder puxar dinheiro do povo. Meus irmãos, eu creio que esse Miguel, que vive aí na internet, eu creio que seja um deles. Eu creio que esse adolescente seja um deles. Eu não creio nesse menino aí como um jovem assim usado, não. Nós que temos discernimento, a gente vê, né? Então, meus irmãos, tá aí a apostasia. A apostasia tá aí, o que o apóstolo Paulo já tinha escrevido, né, para os Tessalonicenses. Está aí a apostasia. E aí, meus irmãos, tive essa visão agora de madrugada. E a voz dizia: é o Apocalipse. E eu dizia: os gafanhotos. E a voz dizia: não, é o Apocalipse. E aí, meus irmãos, eu passei a entender que estamos no início, né? Deu ao início aí com essa guerra aí dos Estados Unidos com o Irã. Eu entendo isso. E vou deixar até aqui a data, né? Porque eu creio assim que vai acontecer muitas coisas daqui para frente. Creio que o Apocalipse vai se cumprir daqui para frente. Jesus, meus irmãos, está às portas para vir buscar o seu povo. Vamos, meus irmãos, assim se consertar cada vez mais na presença de Deus. Meus irmãos, a gente grava um vídeo assim e parece que as pessoas não dão nem crédito, né? Não dão nem crédito. Meus irmãos, porque o povo de Deus está frio. Mas o Senhor fala nas suas palavras que se a gente for frio, que a gente seja frio ou quente. Que se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor diz na sua palavra que é melhor a gente ser logo frio, né? Ser de logo frio ou morno, ou frio ou quente. Porque se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Eu vejo que Jesus não vem buscar qualquer povo, não. Deus vem buscar um povo, meus irmãos, avivado. Um povo avivado, um povo que deixou realmente o pecado, que perdeu verdadeiramente a sua vida. Porque muitos estão dentro da casa de Deus, mas não quer perder a sua vida, né? Mas não quer perder a sua vida. Não quer passar por luta, não quer passar por prova, não quer abandonar suas vaidades. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não querem perder as suas vidas. E o Senhor Jesus diz: quem perder a sua vida, achá-la-á. É isso que está escrito, né? Então Deus vem buscar um povo, mas um povo especial, zeloso e de boas obras. Por isso, meus irmãos, que eu creio sim que Deus não só falou comigo, mas eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas para que o povo se prepare, para que o povo, meus irmãos, leve as coisas de Deus a sério. Porque, meus irmãos, está um caso sério no meio do povo de Deus, né? Então, meus irmãos, fica mais este vídeo aí para a vossa meditação. Que Deus assim vos abençoe.